Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre generalidade articular, parte 2 agora. Nesta videoaula eu vou passar para vocês as características das articulações sinoviais. Quem assistiu à parte 1 desta videoaula sobre introdução articular, viu que eu passei uma classificação geral de todas as articulações, independente se era fibrosa, cartilagínea ou sinovial. Então lá eu passei a classificação quanto à duração, quanto à mobilidade, quanto à fixação dos ossos e quanto ao tipo e subtipo de tecido interposto, ou seja, quais os tipos de articulações que existem de acordo com o tecido que fica entre os ossos. Então nós vimos a fibrosa, nós vimos os subtipos da fibrosa, que era a sindesmose, sutura e gonfose. Nós vimos também a cartilagínea, que apresenta dois subtipos, que é a articulação cartilagínea sincondrose, que é uma articulação que se calcifica, ela fica um determinado tempo somente no organismo, e também nós vimos a cartilagínea sínfise, que não se calcifica. E depois nós vimos a sinovial, que é a característica de uma articulação sinovial é ela apresentar uma cavidade interna que vai ser preenchida por um líquido chamado líquido sinovial, ou também comumente chamado de sinóvia. Esse líquido sinovial ele tem a função de lubrificar as cartilagens. Então é isso que nós vamos ver agora nesta parte 2, onde nós vamos trabalhar somente sobre as características das articulações sinoviais. Quais os elementos que existem numa articulação sinovial? Quais as articulações que são sinoviais? Como é produzido, o que é e para que serve o líquido sinovial. Então é isso que nós vamos trabalhar nesta parte 2 da videoaula. Então, começando essa videoaula parte 2, a primeira coisa que nós temos que entender, que eu não sei se eu falei na parte 1, mas eu vou falar. Se eu já falei, eu vou repetir. O que é uma articulação? Uma articulação é toda vez que existe dois ou mais ossos unidos. Essas articulações, elas podem ter movimentos ou não. Então, uma articulação, eu tenho que ter no mínimo dois ossos unidos entre si, possibilitando movimento ou não. No caso da articulação sinovial, ela é uma articulação que tem dois ou até mais ossos unidos e que possibilita um movimento. São as articulações móveis do nosso corpo. E elas, como são as mais complexas do corpo, elas que nós vamos trabalhar nessa segunda parte. Então, quando nós estudamos as articulações como um todo, nós vemos as articulações fibrosas, as articulações cartilagíneas, não que elas sejam menos importantes, não é essa a questão. A questão é que a sinovial ela é bem mais complexa. E vocês vão ver nessa parte 2 dessa videoaula o quão complexo é uma articulação sinovial. Quais os elementos que a gente vai ter ali. Muito bem. Então, para que a gente tenha uma articulação, a gente tem que ter, primeiramente, dois ossos, no mínimo. Dois ossos. Se nós observarmos aqui esta imagem inferior, que está sendo ampliada aqui, nós temos uma articulação do ombro, ou também chamada uma articulação glenohumeral. Essa imagem aqui, essa articulação, ela foi seccionada num plano frontal. Então, a parte anterior nós retiramos e estamos olhando somente a parte posterior. Então, a primeira coisa que nós temos que identificar em uma articulação sinovial é que, para que ocorra essa articulação, eu tenho que ter no mínimo dois ossos. Ou seja, o húmero e a escápula. Quando nós estudamos os acidentes ósseos do corpo humano, independente se é membro superior, inferior, ou tronco, ou cabeça, nós vemos que alguns ossos eles vão apresentar uma parte, pelo menos uma ou duas partes naquele osso que é mais liso. Essa parte mais lisa no osso, quando nós estudamos acidentes ósseos, nós chamamos de face articular. Por quê? É uma parte lisa do osso e que ela vai entrar em contato com um outro osso.
No sistema articular, nós mudamos esse nome. Não se chama mais face articular, e sim superfície articular. Então, o que acontece? Nessa articulação glenomeral, quantos ossos nós temos? Então, nós temos o húmero, mais precisamente a cabeça do húmero, e nós temos a escápula, mais precisamente a cavidade glenoide. A cavidade glenoide, ela é uma superfície lisa. A cabeça do húmero também é uma superfície lisa. Como nessa articulação, quem vai entrar em contato é a cabeça do húmero com a cavidade glenoide, nós chamamos então essas duas superfícies de superfície articular. Então a superfície articular é propriamente o osso, tá? É a parte do osso que entra em contato com outro osso para formar então a articulação. Então superfície articular, gravem bem isso, é a parte lisa do osso que entra em contato com outro osso. Porém, o osso ele não pode entrar em contato direto com o outro osso. Por mais que a face seja lisa, no movimento vai ocasionar desgaste, vai ocasionar atrito. Tá? Então, o que acontece? Essas superfícies articulares são revestidas por uma camada fina de cartilagem. Neste caso aqui, né, que nós estamos observando, tanto a cabeça do húmero quanto a cavidade glenoide são revestidas por uma fina camada de cartilagem. Essa cartilagem é chamada cartilagem articular. Cartilagem articular. Então nós temos a superfície articular, que é o osso, a parte lisa do osso. Revestindo a superfície articular, nós temos a cartilagem articular. Então, em todas as articulações sinoviais, aonde ocorrer o contato entre dois ossos, a parte do osso vai ser chamada de superfície articular. E a cartilagem que o reveste é cartilagem articular. Tudo bem? Ótimo. O que mais que nós podemos observar em uma articulação sinovial? Para que esses ossos sejam unidos, é necessário que tenha a presença de uma estrutura que vai prender os ossos e ao mesmo tempo envolver essas partes dos ossos. Tá? Como no caso aqui, nós estamos observando nessa imagem da direita aqui, ó, inferior. Nós estamos observando uma articulação do joelho. Então nós temos o fêmur, né, com os seus côndilos, e a tíbia com os seus côndilos. O que nós estamos observando aqui é uma estrutura que está ao mesmo tempo unindo a tíbia com o fêmur e ao mesmo tempo envolvendo todas essas estruturas, ou seja, envolvendo os côndilos dos dois ossos. Tá? Toda essa estrutura que prende, que une os ossos e os envolve para formar a articulação é chamada cápsula articular. Então, o que é uma cápsula? Uma cápsula é uma estrutura que envolve alguma coisa dentro. Neste caso, é uma estrutura que está envolvendo o quê? Duas partes, as partes de dois ossos para formar a articulação. E a cápsula ela é fechada. Tá? Aqui está aberto porque ela foi dissecada para mostrar ali dentro. Só que a cápsula ela é totalmente fechada. Por isso que ela forma essa articulação, possibilita o movimento e ali dentro tem um líquido, né, que vai lubrificar essas estruturas. Uma articulação eu sempre gosto de comparar com o motor de um carro. O motor ele é totalmente fechado e ali dentro tem o quê? Óleo para lubrificar as superfícies. Tá? E não existe abertura. Não existe abertura, tá? Porque se existisse abertura, o óleo vazaria. Na cápsula, se existir uma abertura, vaza o líquido sinovial e vai prejudicar, vai danificar essa articulação. Tudo bem? Então, a cápsula articular é uma estrutura de tecido mole que une dois ossos e, ao mesmo tempo, envolve a parte desses dois ossos que entra em contato para formar a articulação. Só que quando nós observamos a cápsula articular, ela é formada por duas membranas. Tá? Ela não é uma única membrana só, ela é duas membranas. Uma membrana que fica por fora, ou seja, uma membrana externa, e uma membrana interna.
A membrana externa, ela é formada basicamente por tecido fibroso. Ela é um tecido mais resistente. É essa membrana externa, que é chamada de fibrosa, que vai literalmente unir os ossos, que vai possibilitar essa união, né, e evitar com que os ossos se afastem, né, nos movimentos. E existe uma membrana interna que fica em contato, né, teoricamente, com as partes ósseas ali, que é chamada de membrana sinovial. Essa membrana sinovial ela é formada por um tecido conjuntivo e ela tem uma característica específica, que é do quê? De produzir o líquido sinovial, produzir e reabsorver esse líquido sinovial. Então, como que nós vamos observar? Se nós observarmos essa imagem superior aqui, nós temos a mesma articulação do joelho, só que agora estamos olhando por cima e nós vemos que ela foi aberta. Tá? E se a gente observar, o que acontece? Existe uma membrana um pouco mais escura, que é externa, e essa membrana interna, que é um pouco mais amarelada. Tá? Essa membrana externa é a membrana fibrosa. Membrana fibrosa. Tá? Formada basicamente por tecido fibroso. Essa membrana interna, que é a mais amarelada, ela é chamada membrana sinovial, que é formada por um tecido conjuntivo e que tem a função do quê? De produzir e reabsorver o líquido sinovial. Tá? Então, quando nós estudamos toda a cápsula articular, nós temos que entender que a cápsula ela é uma estrutura formada por duas membranas, certo? Por duas membranas. Uma externa, que é a membrana fibrosa, e uma interna, que é a membrana sinovial. E além de tudo isso, é necessário o quê? Para que tenha um líquido ali dentro, para lubrificar as estruturas, tem que ter um espaço ali dentro. Tá? Então, dentro de uma articulação sinovial, existe um espaço, que é chamado cavidade articular. Tá? Nesta imagem inferior aqui da esquerda, né, que é da articulação glenohumeral, nós vemos esse risco em preto aqui, ó, né, que está representando o quê? Um espaço que fica entre os ossos, que é a cavidade articular. Tá? Aqui nesta imagem superior é todo esse buraco que nós estamos vendo aqui, todo esse espaço aqui dentro, tá? Que é a cavidade articular. Essa cavidade articular ela vai existir em todas as articulações sinoviais, articulações que têm movimento. A cavidade articular não existe nas cartilagíneas e não existe nas fibrosas, somente nas sinoviais. Então, isso que eu estou explicando para vocês é somente uma característica das articulações sinoviais. Na fibrosa e nas cartilagíneas não existe isso. Não existe cápsula, não existe membrana fibrosa nem sinovial, não existe líquido sinovial e também não existe a cavidade articular. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a primeira coisa, esses são os primeiros elementos que nós temos que identificar em uma articulação sinovial. Então, vamos repetir, né, só para vocês entenderem. A parte óssea lisa, que entra em contato com outro osso, é chamada superfície articular. Revestindo a superfície articular, nós temos uma fina camada de cartilagem, que é chamada cartilagem articular. Unindo os dois ossos, né, os ossos, e ao mesmo tempo mantendo as estruturas ali dentro fechadas, nós temos tudo isso aqui que é chamado cápsula articular. Só que a cápsula articular é formada por duas membranas. Uma externa, que é chamada membrana fibrosa, que tem a função de ser resistente, de unir, né, praticamente os ossos, evitar que os ossos se afastem. E internamente nós temos a membrana sinovial, tá? Membrana sinovial, que vai ter uma função de produzir e reabsorver o líquido sinovial. Tudo bem? E por último, né, internamente, nós temos ali a cavidade articular. A cavidade articular ela vai
estar preenchida pelo líquido sinovial. Né? O que é o líquido sinovial, então? Então, anotem aí, né, para vocês não esquecerem. Então, vejamos lá. Ó. Então, nós temos uma articulação sinovial que vai apresentar a cavidade articular, né, que é o espaço que se localiza dentro da cápsula articular, entre os ossos, e nessa cavidade articular é onde vai estar localizado o líquido sinovial. Então, o que é o líquido sinovial? Eu deixei aqui, né, para que vocês possam ter tempo para vocês anotarem. Na verdade, o líquido sinovial ele é um filtrado, ele é um ultrafiltrado do plasma sanguíneo. O que nós podemos observar aqui? A membrana sinovial ela vai apresentar capilares sanguíneos. Esses capilares sanguíneos estão trazendo o sangue, né, com nutrientes, ou seja, rico em nutrientes e oxigênio. Esses capilares eles vão eliminar, ou seja, o plasma sanguíneo sai dos capilares e passa através da membrana sinovial. Por isso que é chamado ultrafiltrado do plasma. Então, o plasma sanguíneo ele sai dos capilares, ele atravessa a membrana sinovial e entra na cavidade articular. Porém, quando o plasma ele passa pela membrana sinovial, a membrana sinovial apresenta células que vão produzir um muco polissacarídeo. Né? O que é isso? Essas células vão produzir ácido hialurônico e proteínas de alto peso molecular, que não são encontrados no plasma que veio do sangue. Então, quando este plasma ele entra na cavidade articular, ele já entra contendo, né, os nutrientes que existia no plasma sanguíneo, mais proteínas de peso molecular alto e o ácido hialurônico, né? E aí, consequentemente, então nós já temos o líquido sinovial. Né? Então, o líquido sinovial ali dentro, ele é nada mais, nada menos que o plasma, né, filtrado, que passou pela membrana sinovial e já adquiriu, incorporou juntamente ali o ácido hialurônico e proteínas, né? Como o fibrinogênio, por exemplo, é uma das proteínas de alto peso molecular. E esse líquido sinovial, então, ele vai ter duas funções. Ele vai ter uma função de nutrir as cartilagens articulares que estão revestindo, né, os ossos da articulação, além de lubrificar as estruturas, possibilitando uma movimentação, né, um movimento adequado, sem atrito e sem limitações. Então, essa é a função do líquido sinovial, é nutrir as cartilagens e lubrificar as estruturas. Tá? Por que nós temos que ter esse líquido sinovial nutrindo as cartilagens? Porque as cartilagens articulares elas são avasculares, ou seja, não possuem uma vascularização na cartilagem especificamente, tá? E elas também não são inervadas. Tá? Então, como elas não apresentam vascularização, elas têm que receber nutrientes do líquido sinovial. Tá? Esse ácido hialurônico, por exemplo, ele é um ácido, ele é uma substância que ele está presente no corpo todo. Né? Cerca ali de mais ou menos 56% está localizado na pele. Esse ácido hialurônico ele garante o quê? O preenchimento de espaços entre os tecidos. Né? Então ele vai nutrir ali, né, esses tecidos. E as proteínas, como no caso o fibrinogênio, por exemplo, ele vai garantir também a nutrição dessas cartilagens. Tá? Então essa é a função. Então nós já falamos o que é o líquido sinovial, como ele é produzido, né? Então ele é um filtrado do plasma sanguíneo, contendo proteínas de peso molecular alto e ácido hialurônico, que são produzidas pelas células da membrana sinovial. Nós já falamos também da sua função e a reabsorção. Porque esse líquido sinovial ele vai chegar um momento em que ele já não vai mais ter a sua função ali. Ele já gastou todas os seus nutrientes, as suas proteínas e o ácido hialurônico. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o processo contrário agora.
Né? Esse líquido sinovial, ele passa novamente pela membrana sinovial, só que agora ele vai entrar onde? Ele vai entrar em capilares venosos, para depois seguir todo o curso do sangue venoso, né, para ser oxigenado e depois ser purificado a nível renal. Tá? Então, tudo isso é o líquido sinovial, e ele é importantíssimo para as articulações. Depois que nós vimos, então, esses primeiros elementos, que nós temos ali a cápsula articular, que tem a membrana fibrosa sinovial, nós vimos a cavidade articular, nós vimos a superfície articular e a cartilagem articular. Agora nós vamos entrar numa outra parte, que são elementos que estão também nas articulações sinoviais, que são chamados ligamentos. Esses ligamentos, eles são estruturas basicamente de tecido fibroso, que em formato de fita, né? Como vocês podem observar aqui, ó, em formato de fita, que auxiliam a cápsula articular na união dos ossos. Então, uma articulação sinovial, como ela apresenta bastante movimento, e as articulações sinoviais elas vão sofrer muita pressão, né, muito impacto, elas não podem ter somente a cápsula articular, elas têm que ter estruturas que vão garantir que esses ossos não se soltem, né, que essa cápsula articular não se rompe, que são então os ligamentos. Quando nós observamos os ligamentos, a classificação dos ligamentos, existe 3 tipos de ligamentos. Existe o primeiro tipo de ligamento, que é chamado ligamento capsular, ou seja, é um ligamento que ele está embrenhado, ou seja, ele está misturado com a cápsula articular. Para mim poder identificar esse ligamento capsular, eu tenho que, teoricamente, né, entre aspas, estragar a cápsula articular. Eu não tenho como isolar este ligamento sem danificar a cápsula articular. Então, ele pertence à cápsula articular. Então, é um ligamento capsular. Exemplos de ligamentos capsulares que nós podemos observar nessas imagens, nós temos aqui o ligamento patelar, né, que sai aqui da patela e se liga na tuberosidade da tíbia. E esse ligamento patelar é um ligamento classificado, né, como capsular. Outro tipo de ligamento que nós podemos ter são ligamentos que existem na cápsula articular da articulação coxo-femoral, né, ou articulação, né, entre o fêmur e o osso do quadril. Quando nós observamos a cápsula articular desta articulação coxo-femoral, existem 3 ligamentos que se misturam com a cápsula articular, que são chamados de ilho-femoral, pubo-femoral e isquio-femoral. Né? Então, são 3 ligamentos que eles unem os ossos e estão misturados com a cápsula articular. Então, isso é um ligamento capsular. O segundo tipo de ligamento que nós podemos ter é um ligamento extracapsular, ou seja, ele está localizado fora da articulação, né? Independente que esteja com a cápsula ou não, eu consigo visualizar ele. Eu consigo separar ele sem danificar a cápsula articular. E eles estão fora da articulação. Então, ligamentos extracapsulares. No caso aqui desta imagem do joelho, que nós podemos observar, são esses 2 ligamentos colaterais aqui, ó, né? Um que liga o fêmur na tíbia e um outro que liga o fêmur na fíbula, né? Então, são ligamentos colaterais do joelho. Então, eles são classificados como extracapsulares. E a última classificação são os ligamentos intracapsulares, ou seja, eles estão dentro da articulação, dentro da cápsula articular, entre os ossos. Né? Então vejam só, eu só consigo visualizar esses ligamentos se eu abrir toda a cápsula articular, né? Abrir toda a articulação que existe ali. No caso do joelho, existem os ligamentos cruzados. Né? Os famosos ligamentos cruzados do joelho, tanto o cruzado anterior quanto o posterior. E o que nós estamos observando aqui, ó, é o ligamento cruzado posterior. Né? Então, o cruzado posterior é um ligamento intracapsular. Como nós também temos aqui este ligamento chamado menisco femoral, que também é um ligamento intracapsular, está dentro
da articulação dentro da cápsula articular. E depois nós temos este outro aqui, ó, que se conecta na fóvea da cabeça do fêmur e na fossa do acetábulo, né? Liga os dois ossos aqui internamente na articulação, certo? Que é o ligamento redondo do fêmur. Tá? Ele também é um ligamento intracapsular. Então vejam que quanto à classificação, né, ou seja, da localização, nós temos esses três tipos de ligamentos. O capsular, que se mistura com a cápsula, o extra, que está fora da articulação, da cápsula articular, e o intra, que está dentro da articulação ou dentro da cápsula articular. Tudo bem? Além de ligamentos, uma articulação sinovial ela pode apresentar um outro elemento, que é uma estrutura de fibrocartilagem em forma de disco, em forma arredondada, que é chamado disco articular. Né? Então, algumas articulações sinoviais podem apresentar o disco articular, que é essa estrutura aqui, ó. Por exemplo, nessa articulação aqui externo-clavicular, né, entre a clavícula e o externo, existe uma fibrocartilagem em forma de disco, que é o disco articular. Né? Aonde que quais articulações mais nós podemos encontrar o disco articular? Então, eu vou falando e vocês vão anotando aí para vocês memorizarem. A primeira articulação é essa que eu estou mostrando, que é a externoclavicular. Existe o disco articular também na ATM, articulação temporomandibular. Também existe ali um disco articular. Na articulação unocarpal, entre a una, na cabeça da una e os ossos do carpo. Também existe ali um disco articular. Tá? Então, esses discos articulares existem nessas articulações. Tá? Aí muitos podem me perguntar assim, poxa, mas eu acho que ele não falou do disco intervertebral, que fica entre as vértebras. Lembrando, eu estou falando somente de articulações sinoviais agora. Tá? Não estou falando de uma articulação cartilagínea. O disco intervertebral, ele pode ser chamado um disco articular? Pode, porque ele fica, né, entre uma vértebra e a outra. Só que ele não está presente numa articulação sinovial. Então eu não vou citá-lo aqui neste momento, porque eu só estou falando das articulações sinoviais. A articulação da coluna vertebral, ou seja, entre as vértebras, é uma articulação cartilagínea. Tanto que o disco que existe entre uma vértebra e outra é chamado de disco intervertebral, especificamente entre as vértebras. Tá? Então, deixando bem claro isso aí para não surgir dúvida e vocês não errarem, né, no dia da prova de vocês. Tá certo? Um outro elemento que também pode existir numa articulação sinovial é o menisco. Tá? O menisco ele também é uma fibrocartilagem, ou seja, ele é formado por uma parte cartilaginosa e uma parte fibrosa. Só que esse menisco ele não vai ser um formato de um disco, ele é um formato da letra C, ó. Tá? Tanto o medial quanto o lateral, ó. Certo? Só que o menisco ele só existe na articulação do joelho. Tá? Então esse aqui é mais fácil da gente memorizar. Né? Então o menisco é uma fibrocartilagem que tem a forma aparente da letra C, localizado somente na articulação do joelho. Tá? Somente na articulação do joelho. Tá? O disco articular, eu já citei onde ele pode existir. Tá? Onde vai existir. E um outro elemento ainda, né, o último elemento que pode existir numa articulação sinovial é o que nós chamamos de orla ou lábio. Tá? A orla ou lábio ele é um tecido, né, conjuntivo, né, que apresenta também algumas fibras, né, para dar uma resistência para ele. E essa orla ou lábio ela se prende ao redor, né, em torno de uma cavidade, né, no caso aqui da cavidade glenoide ou do acetábulo, e ela vai se prender depois aonde? No colo anatômico, tanto do úmero quanto no colo anatômico do fêmur. Né? E essa orla ou lábio, ela tem a função do quê? De afundar uma cavidade.
aprofundar uma cavidade. Porque se nós observarmos, por exemplo, a cavidade glenoide ela é relativamente rasa e pequena para o tamanho da cabeça do húmero. Então, ou seja, qualquer movimento eu iria forçar quem? A cápsula articular. Então, para que não ocorra essa força excessiva na cápsula articular, existe então a orla que vai afundar essa cavidade glenoide e, consequentemente, não vai forçar tanto a articulação ou a cápsula articular. Então, a orla e o lábio existe em 3 articulações. A articulação glenohumeral, que é a articulação do ombro. Na articulação coxo-femoral, que é a articulação entre o fêmur e o osso do quadril. E na articulação da ATM, também existe uma pequena orla ali, na articulação temporomandibular. Tá ok, pessoal? O que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte. Quando a gente analisa uma articulação sinovial, eu vou voltar um pouco os slides para vocês entenderem. Quando eu analiso uma articulação sinovial, não interessa se é do ombro, se é do cotovelo, se é do joelho, se é do quadril, não interessa. Tá? Quais elementos que toda articulação sinovial vai ter? Todas. Cartilagem articular, cavidade articular, cápsula articular, líquido sinovial. Beleza, ótimo. Todas as articulações vão ter esses elementos? Sim, todas. Agora, por exemplo, algumas articulações, além de apresentar todos esses elementos, podem apresentar ligamentos capsulares, como é o caso da articulação coxo-femoral, como é o caso da articulação do joelho, como é o caso da articulação do ombro, que apresentam ligamentos capsulares. Outras articulações, além de apresentar a cápsula articular, todos aqueles elementos que a gente já falou, ela pode também apresentar ligamentos extracapsulares, como no caso do joelho. O joelho, o cotovelo, a articulação interfalângicas. Tá? Então, vão apresentar ligamentos extracapsulares. Outras articulações, além de apresentar ligamento capsular, extracapsular e todos aqueles elementos básicos, pode apresentar o quê? Ligamentos intracapsulares, como é o caso da articulação do joelho e coxo-femoral, a articulação do quadril. Tá? Algumas articulações, além de apresentar tudo isso, pode apresentar um disco. Então, não é todas as articulações que vão ter todos esses elementos. Depende da articulação. Depende da articulação. Tá? Por isso que é necessário, nessa primeira aula, nós identificarmos o quê? O que é um disco, o que é um menisco, o que é uma orla, o que é um ligamento capsular, extra e intracapsular e o que é uma cápsula articular. Tá? Nós estamos analisando os elementos. Quando nós começarmos a ver as videoaulas, a estudarmos as videoaulas de ligamentos específicos, ligamentos do tronco, ligamentos do membro superior, do membro inferior, aí nós vamos estudar, por exemplo, a articulação do joelho. Que elementos que ela vai ter? Vai ter tal elemento. A articulação do ombro vai ter que elementos? Tal elementos. Tá? Então, esta aula da parte 2 é para vocês entenderem, memorizarem e saber que as articulações sinoviais podem apresentar esses elementos. Orla, menisco, disco e os ligamentos extra, intra e capsular. Tudo bem? Bom, pessoal, então chegamos ao fim da segunda parte da videoaula de generalidade articular. Espero que vocês tenham entendido, tenham tirado as dúvidas de vocês. Estudem, repitam a aula, façam as anotações e espero que vocês consigam estudar e aprender sobre esta segunda parte. Tá? Posteriormente estarei lançando aí a parte 3, que é a parte final desta videoaula. Então um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima videoaula.